Muito bem, vamos iniciar o nosso workshop. Sejam bem-vindos. Seguramente que, entretanto, outros colegas a nós se juntarão, atendendo ao número de inscritos, que são 58. Um, Reitero as boas-vindas a todos e, em particular, àqueles que se juntam a nós para, juntamente com a AIP, com o Tomás Gomes da Silva e com a Luísa Castro Rei, debatermos hoje durante cerca de uma hora. Enfim, o nosso tempo está pré-definido justamente para termos aqui alguma eficácia na gestão do mesmo e também libertarmos todos os participantes para outras tarefas profissionais durante a tarde, para discutirmos eu e debatermos o regulamento de mercados criptoativos e o ecossistema cripto português. É uma matéria e um tema que está a deixar de ser novo, pese embora ainda seja, do ponto de vista, digamos assim, do seu conhecimento ainda deficitário. E temos hoje connosco, como eu dizia, o Tomás e a Luísa, que eu rapidamente apresentarei. A Luísa é sócia e Head of Business em Web3 na FIO Legal, advogada especializada na interseção entre Direito, Tecnologia e Inovação e fica uma atuação profissional nos continentes Europa e fundamentalmente América Latina. Assessora projetos de blockchain, cripto e fintech na estruturação jurídica, regulação e governança, com foco básico na conformidade e inovação responsável. E integra grupos de trabalho no âmbito de blockchain nas Nações Unidas e lidera estratégias de legal and compliance em contextos regulatórios complexos e transfronteiriços. O Tomás Gomes da Silva é associado principal no Departamento Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais da Sociedade de Advogados Quatro Casas e presta regularmente assessoria a clientes nos domínios do direito regulatório, bancário e financeiro, assim como em matérias ligadas ao fintech, incluindo criptoativos, serviços de pagamento, moeda eletrónica e tokenização e também serviços de investimento. Eu passava a palavra aos nossos convidados, aos nossos parceiros, ao Tomás e à Luísa, enfim, na ordem que entenderem. Nós temos já, em função das inscrições, 5 questões colocadas pelos colegas que a nós entretanto, juntaram, que eu, entretanto, vou colocar. A ideia é termos hoje aqui uma hora de trabalho interativa, dinâmica, e, portanto, eu pediria que poupassem, no bom sentido, naturalmente, a Luísa e o Tomás a intervenções muito longas, porque o propósito, num quadro de workshop, é justamente podermos ter aqui uma relação mais dinâmica, interativa, participada, e com um foco muito, muito prático, ao invés de termos aqui um seminário mais didático. O foco não é esse. Luísa, Tomás, esta hora é vossa, por favor, disponham. Tomás, eu acho que a gente pode fazer uma apresentação dinâmica entre os dois. Vamos fazendo intervenções as we go. Eu acho que talvez assim seja um pouco mais fácil para todo mundo. Perfeito, perfeito. Ah, então, eu vou começar e aí, Tomás, vamos nos complementando. É, Vamos começar pelo que é a MiCA. Então, em termos muito gerais, e o Tomás vai dar também um contexto histórico. A MiCA é um regulamento que veio, na verdade, é o primeiro quadro regulamentar unificado que a gente teve, né, na União Europeia, que veio para unificar a questão dos criptoativos, não só criptomoedas, mas criptoativos. Ele, na verdade, foi adotado em 2023 e teve uma implementação faseada entre 2024 até o ano que vem, 2026. O regulamento ele foi muito feito visando assegurar uma certa segurança jurídica para os criptoativos que não estavam abrangidos em outras legislações da União Europeia, que já eram existentes. E ele também foi muito voltado desde a criação para promover a proteção dos consumidores e investidores, além da prevenção de abuso de mercado. Um outro ponto muito importante que veio no MiCA foi a permissão de serviços transfronteiriços através de uma licença única na União Europeia, claro, com passaporte precisando ser requerido, mas podendo ser uma licença única. Então, assim, de modos muito gerais, o MiCA termina por se aplicar para emissão de criptoativos, para emitentes, né, de criptoativos, prestadores de serviço e certos tipos de stablecoin, e exclui setores específicos, como, pelo menos por agora, né, como o NFT e os DeFis. Eu diria que nesse contexto, Tomás, você pode também falar um pouco da parte histórica. Sim. Obrigado, Luísa. Sim, neste contexto, como a Luísa disse, isto é o primeiro quadro harmonizado que temos e unificador em termos de europeus para os criptoativos, mas sobretudo numa perspectiva operacional.
e numa perspectiva de supervisão prudencial e comportamental por parte das entidades que participam neste ecossistema. Mas antes disso, já tivemos um quadro para prevenção de branqueamento de capitais que, de certa forma, estendia às entidades que prestavam serviços com ativos virtuais, que era esta a terminologia que a legislação usava então, ahm, aplicava-lhes o regime que já estava previsto para as entidades que atuam no setor financeiro, no fundo, aplicando aqui os mesmos princípios de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo que as entidades que participam do setor financeiro já estariam sujeitas. E, portanto, logo em 2015, com a Diretiva de Prevenção de Branqueamento de Capitais, tivemos a primeira regulação nesta matéria do setor. O que o MiCA veio trazer então foi, por um lado, essa harmonização a nível europeu, garantir um level playing field entre todos os Estados-membros para que as regras sejam idênticas para todos, porque sendo um regulamento aplica-se de forma geral e imediata em todos os Estados-membros, ao passo que, quando era uma diretiva e apenas para efeitos de branqueamento de capitais, ela tinha de ser transposta individualmente por cada Estado-membro, estando sujeita àquilo que nós chamamos o gold plating, que são alterações feitas em cada jurisdição e também veio regular e proteger os investidores, como a Luísa bem disse, exatamente porque estas estes novos deveres e obrigações que vinha estabelecer não estavam previstos para efeitos de branqueamento de capitais, que eram muito mais um tipo de regulação muito mais incipiente e muito mais centrada nos sistemas e mecanismos que existiam para prevenir a prática desses crimes. Sim, em termos de contexto geral, creio que seria mais ou menos isto. Luísa, se quiseres prosseguir. Então, continuando então um pouco do que o Tomás estava a dizer. Então, voltando para um contexto mais prático. Então, a quem se aplica a MiCA, né? Então, a MiCA ela vai se dividir em duas grandes categorias principais de intervenientes. Os primeiros são os emitentes de criptoativos, que são as pessoas coletivas que oferecem criptoativos ao público ou procuram a admissão à negociação numa plataforma na União Europeia. E o segundo grande grupo são os prestadores de serviço de criptoativo, os CASPs, como a gente chama. E aqui a gente inclui plataformas, exchanges, custodiantes, corretores e outros que prestem serviços relacionados com criptoativos, né? Então, a MiCA, ela aplica-se por defeito, né, a empresas sediadas na União Europeia e a empresas fora da União Europeia que se direcionem a clientes, né, na União Europeia. E aí, quando a gente começa a falar entre criptoativos, a Mica vai ter três grandes grupos de criptoativos, digamos assim, os que a gente chama de utility token, né, os tokens de utilidade, e esses são utilizados para você poder aceder a serviços digitais. Por exemplo, um token de um acesso a uma plataforma, um token de acesso a um app, ou um token que você possa usar dentro de um jogo para acessar capabilidades específicas dentro daquele universo. Então, esses são os tokens de utilidade. Os tokens que a gente chama de Asset Reference Tokens são os tokens que são referenciados em ativos. Então, são aí cabazes de moedas, são commodities. E, por último, são os que a gente chama de EMT, que são os e-money tokens. Aqui são os tokens mais conhecidos, que são os que a gente chama das criptomoedas. E aqui também entram as stablecoins, que são aquelas moedas referenciadas em uma moeda fiduciária. Então, a gente aqui pode dar o exemplo do EURC, que é o euro da Circle, e ele funciona de uma forma semelhante ao dinheiro eletrônico. E aí, o que termina por ficar um pouco excluído da MiCA? São os criptoativos classificados como instrumento financeiro, esses são regulados pelo MiFID. Os NFTs, salvo se emitidos de forma similar a produtos financeiros, e aí o Tomás com certeza vai poder explicar isso melhor do que eu. E os protocolos de DeFi, que são os de financeiro descentralizado, salvo se houver uma pessoa coletiva identificável como emitente. E eu deixo para o Tomás completar. Obrigado, Luísa. De facto, este ponto em relação à diferenciação entre os diferentes tipos de criptoativos que nós temos assume particular relevância no contexto da aplicação do MiCA, porque
De facto, muitas vezes é complicado quando nós olhamos para os tokens, não é? Este tipo de realidades na blockchain que se tornam, ninguém, assim, assume que se calhar a grande maioria das pessoas que está aqui e a maioria das pessoas no mundo real não sabe ler código, porque realmente não é assim tão fácil de fazer e que implica ter algum tipo de conhecimento técnico. E é nesse código que estão vertidos os direitos e obrigações que aquele smart contract que aquele token vai ter e vai executar, e no fundo o conteúdo daquele criptoativo ou instrumento financeiro, consoante o seu conteúdo, está lá explícito. E, portanto, torna-se difícil também para o legislador identificar o que é efetivamente um criptoativo e o que é efetivamente um tipo de ativo representado sob a forma de um token. E, portanto, o regulamento aplica um princípio da substância sobre a forma, no qual não basta que os próprios emitentes ou os oferentes qualifiquem aquele criptoativo como sendo um ART, um EMT ou um criptoativo referenciado ao consumo, utilizado para o consumo, mas sim termos de fazer uma análise dos efetivos direitos e obrigações que estão dentro desse token para perceber que tipo de ativo, com que tipo de ativo estamos a lidar. Isto é particularmente relevante quando fazemos a distinção entre o que é um criptoativo, que está sujeito ao MiCA, e o que é um instrumento financeiro tradicional, que está fora do MiCA e em relação ao qual se aplicam as regras previstas para instrumentos financeiros que já existem nos termos de diretivas como a de MiF2, no regulamento dos mercados de instrumentos financeiros também, e, evidentemente, a legislação nacional nessas matérias. Isto quer dizer que, por exemplo, quando uma entidade imita ações, ainda que o faça sob a forma tokenizada, não é o facto de a roupagem que lhe é dada a essas ações ser um token que está inscrito na blockchain, faz com que essas ações passem a ser um criptoativo. Pelo contrário, devem continuar a ser tratados como um instrumento financeiro e devem ser sujeitas à legislação de instrumentos financeiros, que tem regras muito mais restritas quando se trata de emissão, regras muito mais restritas em relação à informação a prestar, em relação à admissão ao mercado regulamentado e um sem número de outras obrigações que serão então aplicáveis a essas ações tokenizadas. Isto para qualquer instrumento financeiro ou, melhor ainda, qualquer tipo de produto financeiro que já existe no mundo tradicional, mas que decidimos passar para a blockchain. Estes então estão fora do âmbito de aplicação do regulamento e estão sujeitas às regras tradicionais. Ó Tomás, permita-me aqui uma questão. E do ponto de vista regulatório, em caso de conflito, digamos assim, sobre a classificação como sim ou não criptoativo, como é que as coisas processam e quais são as autoridades competentes? Bem, as autoridades competentes, se leva-nos aqui a um tema que creio que já iria ser falado aqui a um pouco, que era a lei de implementação do MiCA em Portugal, né, que de acordo com esse diploma que foi aprovado na sexta-feira passada, ainda não publicado em Diário da República, portanto ainda não em vigor, que estabelece uma supervisão repartida entre o Banco de Portugal e a CMVM. E, portanto, quando se fala de emissões de criptoativos, essa competência cai sobre a CMVM, que é a entidade responsável por ser notificada pelos emitentes de criptoativos que pretendam fazer uma oferta pública desse criptoativo. O Banco de Portugal será depois responsável por receber, no fundo, a notificação relativamente a ARTs e AMTs, mas esses já saem aqui um pouco fora porque são um pouco mais objetivos a sua interpretação do que a dúvida entre o criptoativo e o instrumento financeiro. E, portanto, quando é feita essa notificação à CMVM, esta terá acesso àquilo que se chama o white paper, o livreto de criptoativo, e através dele estão descritos os direitos e obrigações associados àquele criptoativo, e a CMVM pode aferir efetivamente se aquilo é ou não um criptoativo ou um instrumento financeiro, porque se tiver direitos de governação associados idênticos aos que um instrumento financeiro tem, ao abrigo do princípio da substância sobre a forma, seria um instrumento financeiro. Há um dever de notificação obrigatória por parte do emitente. Quando seja feita uma oferta pública. Mas Sim. eu vou deixar a Luísa Muito bem, abordar ok, mais este ok. tema. Não, Antecipa-me aqui um pouco na questão. a gente pode ir avançando. É, sim, o próximo ponto que a gente ia tratar antes da parte da internalização desse regulamento por Portugal, e isso toca muito do que o Tomás estava sendo, eu acho que era um pouco das obrigações, né? As principais obrigações ao abrigo da MiCA. Isso responde um pouco o que você falou, Jorge. Por quê? A MiCA ela vai
impor algumas obrigações distintas. Então, por exemplo, para as pessoas que são os emitentes dos criptoativos, e como o Tomás bem disse, eles têm a obrigação de não só elaborar, mas como de publicar esse white paper, né, com informações específicas sobre o ativo que está sendo, que será emitido. Com base nesse white paper, que depois várias coisas vão ser destrinchadas. Por quê? Além disso, além dessa publicação e elaboração do white paper, os emitentes vão ter que se registrar junto às autoridades nacionais competentes, que foi o que o Tomás também estava falando, e a gente já vai chegar lá na parte de Portugal, quem foi isso, mas isso vai ser uma obrigação para todos os emitentes. Além disso, eles têm uma série de regras dentro da MiCA para evitar as comunicações enganosas e o abuso de informação privilegiada. Além disso, tem que cumprir os requisitos de capital e governação, principalmente quando a gente fala dos artes e dos EMTs. Isso por um lado, esses são os emitentes de criptoativo, ou seja, alguém que vai emitir esses ativos. Por outro lado, e dentro da mesma lei, a gente vai ter algumas regras específicas para quem presta os serviços de criptoativos. Entre eles, a gente pode precisar solicitar licença de caspo, a manutenção da conformidade com as leis de branqueamento de capital e contra o terrorismo, governação e a parte de segurança de TI. Além de tudo isso, tem toda uma parte de implementação de proteção ao cliente, segregação de ativos, procedimentos de reclamação. Então, são uma série de requisitos para proteção ao consumidor, digamos assim. Então, foi uma parte da MiCA que tentou se aproximar bastante a isso. E, por fim, os prestadores de serviços CAPES, né, eles ficam sujeitos a uma supervisão contínua e podem se beneficiar do passaporte europeu, que foi o que a gente estava dizendo. E aí, quando a gente começa a tratar de fiscalização e supervisão, a MiCA ela termina por ser aplicado pelas autoridades nacionais competentes, isso vai ser de cada Estado-membro, como o Tomás disse, pela ESMA, que é a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, que vai supervisionar os prestadores de alto impacto e vai desenvolver as normativas técnicas, e a EBA, que é a Autoridade Bancária Europeia, mas isso em específico para os artes e para os IMTs, com implicações sistemáticas. E além disso, a gente começa a entrar e tem algumas sanções por incumprimento, que aí podem incluir coimas, retirada de autorização, ordens de cessação de existência, advertências públicas e sanções. Então, é por aí. E aí, o que acontece depois disso, né? A gente, com a Mica, teve o calendário de implementação, que foi o que a gente estava dizendo antes. Então, em 2023, em junho, ela foi publicada. Em junho de 2024, começaram as aplicações das regras sobre as stablecoins, né, que são as ARTs e as AMTs. Em dezembro de 2024, a ESMA ela finalizou as normas técnicas e as orientações. E aí, em julho de 2026, né, vai ser ano que vem, começam os requisitos de licenciamento de CASP, que vai ser totalmente aplicável. Então, vai ser o fim do período transitório. Eu deixo para você, Tomás. Sim, eu puxava apenas o fio um bocadinho atrás para entenda, dar um bocado, respondendo ainda um pouco à questão do Jorge, que é ali num período entre 2015 e 2018, ainda o MiCA ainda está a ser escrito, ainda não era uma realidade, nem perto disso, que vivemos uma fase no mercado de criptoativos que é o chamado ICO Boom, o Initial Coin Offering. E foi uma altura em que vários reguladores do setor dos valores mobiliários e dos mercados financeiros tiveram de ter um pouco mais de intervenção, ainda que os criptoativos não fossem regulados, porque o que tínhamos era várias entidades, startups do setor dos criptoativos, que emitiam criptoativos, criptomoedas, os coin offerings, como faziam ofertas públicas, quase como se fossem e, no fundo, ofertas públicas iniciais de ações para obter financiamento para os seus projetos. E, portanto, aqui estávamos a trabalhar, na altura, numa área cinzenta em que se tornava difícil fazer a distinção entre o que eram instrumentos financeiros e entre o que eram efetivamente criptoativos. A linha era muito, muito ténue e, portanto, como disse, vários reguladores intervieram de forma a, desde logo, pedir que fosse feita essa análise material para perceber se de facto aquilo
ICO e caía fora das regras previstas, no caso português, no Código dos Valores Mobiliários para ofertas públicas iniciais, ou se, por outro lado, estávamos nessa, ainda não havendo MiCA, nessa zona de criptoativos sem regulação. E, portanto, isto apenas para dizer aqui que é de facto, ainda hoje é complicado, mas já foi mais, porque ao menos o MiCA dá-nos, no fundo, os materiais para podermos fazer essa interpretação e saber distinguir, porque agora temos definições de criptoativos que podemos aplicar. Isto apenas, desde logo, respondendo à questão de Jorge. Mas, continuando na senda do que a Luísa estava a dizer, agora que não só nós, como advogados e intérpretes, mas também os players do ecossistema, o que passam a ter agora é um manual de procedimentos, chamemos-lhe assim, em que passamos a ter um conjunto de regras e de mecanismos muito mais específico que podemos usar para poder, no fundo, orientar as nossas atividades de forma a saber que estamos a agir em conformidade com regras que já estão previstas exatamente para esta nova realidade. Já não estamos a falar do Far West, já não estamos em terra de ninguém, temos sim agora um conjunto de regras que podemos usar a nosso favor. Há quem diga, de facto, se olharmos e quem tenha conhecimentos da legislação prevista para valores mobiliários, se calhar já fez essa análise e já chegou a essa mesma conclusão, que o MiCA é um pouco decalcado da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, mas reduzimos um pouco no fundo, o encargo que aplicamos aos prestadores de serviços criptoativos, como se fossem intermediários financeiros, mas sem um nível de sofisticação financeira que anos e anos de atuação nos mercados financeiros tradicionais trazem, e portanto reduzimos um pouco as exigências, mas estamos a aplicar o mesmo regime. E portanto, quando nós interpretamos o MiCA, se tivermos em atenção as regras que temos para proteção dos investidores, usando a mesma batuta que temos quando nos mercados financeiros e usarmos para os investidores de criptoativos, conseguimos ter uma boa ideia daquilo que o legislador pretende e do que é que ele pretende salvaguardar. Ó Tomás, o que acabou de referir agora, digamos assim, essa menor dimensão administrativa que acabou de referir, parece uma sinalização legislativa no sentido de uma aposta que se pretende nos criptoativos ou é inócua? Imagino qual seja a resposta, mas gostava de perceber a sua opinião, não é? Parece-lhe que há aqui uma inclinação para este novo domínio, ou do ponto de vista, digamos assim, de canalizar investimentos massivos, ou é abusivo da minha parte concluir isto? Eu creio que é um pouco de ambas, porque o que acaba por ser estranho, mas deixa-me explicar, vai ver como é um pouco de ambas, porque por um lado seria excessivo e desproporcional aplicarmos regras que foram pensadas para mercados financeiros que existem há centenas de anos para uma nova realidade cujos players não são tão sofisticados e não têm tanta experiência. E por outro lado, dá aqui também um certo leverage para que os players se possam desenvolver e para que o mercado possa crescer, tendo aqui então um espaço para experimentação. Por isso é que, por exemplo, os requisitos de capitais próprios não são tão exigentes como são para intermediários financeiros e entidades do setor financeiro. E o mercado de criptoativos tem até uma característica, hum, não direi estranha, mas que vai em sentido inverso àquilo que se verifica nos mercados financeiros. Porque quando nós temos inovações de mercados financeiros, ou novos produtos, ou novos serviços de investimento que surjam nos mercados financeiros tradicionais, geralmente eles começam por ser desenvolvidos e acabam por ter uma maior adoção por parte de investidores institucionais, e só após essa adoção institucional é que eles assumem uma adoção por parte dos clientes de retalho, chamados investidores não profissionais. Portanto, parte dos institucionais para o retalho, que veem, neste caso os de retalho, veem os investidores institucionais, no fundo, como os baluartes que estão a desenvolver esses produtos e, portanto, veem-nos com alguma segurança para poderem também eles entrar nos mercados. Ao passo que o mercado de criptoativos fê-lo ao inverso. Nós verificámos primeiro que o crescimento foi feito à conta dos investidores de retalho, e isso muito fruto da descentralização que o blockchain traz, que permite que qualquer, e o do uso da internet, efetivamente, que permite que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo possa aceder aos serviços de qualquer prestador de serviços criptoativos pelo mundo fora. E só agora, ultimamente, é que estamos a verificar uma adoção institucional. E, portanto, fez aqui o caminho inverso. E, portanto, daí que também tenha existido a necessidade de proteger os investidores, porque ainda por cima foram aqueles que mais carecem de proteção,
que são os investidores de retalho, a entrar primeiro no mercado. É um domínio mais progressista e menos conservador, nesse Não, mas sentido. essa pergunta, Jorge, ainda é especialmente interessante, porque dentro até de especialistas, essa é uma pergunta bastante recorrente. Porque, como o Tomás disse, como a Mica, em grandes pedaços dela, ela veio herdando ou foi completamente baseada nas regulações bancárias e de mercado financeiro tradicional, algumas partes dessa lei, elas são ou complementares, ou elas até, em alguns pedaços, elas são contradizentes com a própria lei bancária. Por exemplo, os artigos de abuso de mercado. Ela é uma zona bastante cinzenta até dentro da MiCA, porque ela entra em um conflito até um pouco direto com as regulações de mercado financeiro. Então, isso cria até um espaço para as próprias empresas conseguirem ter uma margem e verem, enfim, prefiro estar dentro da regulação MiCA, prefiro até estar dentro da regulação de mercado financeiro, mas esse conflito, ele existe e ele é muito discutido entre os profissionais. A gente já teve várias mesas redondas por conta exatamente dessas zonas cinzentas que a sobreposição da MiCA com a legislação de mercado financeiro cria. Então, quando você pergunta, e quando a gente vê esse histórico, o como é que a gente vê isso, como é que a CMVM termina por interpretar e o Banco de Portugal, acontece muito essa sobreposição e ela gera, sim, um espaço tanto para as empresas como para os advogados, os profissionais, primeiro, de terem essa margem de discussão e, segundo, até uma margem do o projeto conseguir se adaptar para o que seja, às vezes, até um pouco mais conveniente naquele momento. Certo, certo. Se me permitem, Luísa e Tomás, eu agora introduzirei algumas questões que foram antecipadamente colocadas pelos participantes no momento da inscrição. Porventura, depois também dará lastro para continuarem aquilo que tinham alinhado para as vossas intervenções. Nós temos aqui, inicialmente, uma questão do Pedro Lucas, que diz exatamente o seguinte: o MiCA foca-se apenas em projetos que criam o seu NFT ou também em NFTs? Alguém que imita NFTs para acesso gating ou gamificação, sem grande valor comercial, terá de se preocupar com o Mica? Então, eu diria que eu odeio dar a resposta de depende, mas depende, porque a Mica, ela especificamente não trata de NFTs, tá? Aí aqui o que acontece qual é o grande porém do NFT não estar englobado? Ele tem que ser, de fato, um token não fungível. Ele não pode se enquadrar em nenhuma outra categoria. Então, quando a gente fala, o que que ele vai ser um NFT? Por exemplo, se for puramente uma arte, ele pode entrar no NFT sem. A gente tem que sempre analisar a estrutura do token, não é tão simples quanto sim como não. Porque, por exemplo, se esse NFT ele fosse ser usado dentro de um jogo, de uma gamificação, ele pode sim ser considerado um token de utilidade. E se ele for considerado um token de utilidade por conta do descritivo daquele token, ele estaria dentro da mica. Ou então, se ele tiver alguma funcionalidade que possa se assimilar a um produto financeiro, ele pode estar dentro da mica. Então, a resposta aqui sempre vai depender das características técnicas em concreto daquele token e também do fato dele não poder se enquadrar em nenhuma outra categoria de dentro da mica. Ok. Temos depois aqui uma outra questão, Luísa e Tomás, do Carlos Silva. Se uma empresa investir em cripto e houver perda de capital no momento do resgate, essas perdas são dedutíveis aos lucros da empresa? Isso é uma questão de fiscal muito específica. Aqui o regime de fiscal que nós temos tributário para os tratamento de criptoativos já tem aqui, assim, deixando a Luísa depois de elaborar mais nesta parte, mas de facto temos aqui um regime tributário, mas esse regime tributário ainda não é particularmente desenvolvido. O que ele procura abranger é, sobretudo, casos em que sejam feitos pagamentos no fundo de salários de categoria A ou de prestação de serviços categoria B em criptoativos e também o caso de utilização de criptoativos como investimento. Portanto,
E neste caso, o que temos em maior evidência é o facto de Portugal ser um dos poucos resistentes que continua a ter a isenção de tributação de mais-valias quando os criptoativos sejam detidos por mais de 365 dias. Mas caso a Luísa tenha uma resposta mais concreta a dar a esta questão em particular, acho que Não, eu acho que é bastante o que o Tomás falou. E a questão aqui também sendo, hoje, também a nível pessoal, não tem a tributação de perda de capital. A gente tem a tributação de ganhos de capital. Ou seja, mesmo que você não cumpra a isenção dos 365 dias, então você não teria esses ganhos de capitais isentos. Você aqui tributa os ganhos de capital e as mais-valias. A gente não tributa as perdas de capital. Isso tem que ser declarado, isso entra numa outra questão, mas a perda de capital por si só, ela não é tributada a nível pessoal. E a nível de empresa, vai depender muito de como a sua empresa está fazendo. é, no IRC a categorização disso. Então, por isso, as empresas elas vão ser sempre tributadas a partir do lucro tributável e as criptos elas vão sempre ser, não sempre, mas elas, via de regra, são um rendimento operacional, então elas vão entrar nas regras de tributação normais de IRC. As mais-valias de cripto também, o valor dela é sempre tributado quando realizado. Então, uma vez o valor seja realizado, vai ter um valor contabilístico e vai ser taxado na regra normal do IRC. As empresas não têm a exceção dos 365 dias. A isenção dos 365 dias ela é limitada ao IRS, então a nível pessoal. E de resto, a gente vai ver caso a caso. Então, a partir dos dividendos, distribuição de dividendos a sócios, que vai ser retido na fonte, pagamento a fornecedor em cripto, quando é feito o pagamento, isso vai ser tributado como custo. Então, pode ser dedutível, sim, dispensável e documentado, vai ser um custo como qualquer outro. Então, é um pouco uma questão de ver linha a linha. Mas, em termos gerais, é exatamente o que o Tomás falou. Muito bem. Então penso que também tínhamos aqui uma questão do Carlos Lage, que ficou entretanto documentada, que era uma questão mais aberta, enquadramento fiscal das mais e menos valias com criptoativos, exatamente o que a Luísa e o Tomás entretanto comentaram. Uma questão do Luís Lourenço, gostaria de saber se Bitcoin e carteiras que utilizam exclusivamente este criptoativo vão sofrer o mesmo escrutínio que plataformas que utilizam as outras altcoins, tendo em conta que se trata de um protocolo que corre de uma forma distribuída e descentraliza com uma emissão programada e previsível. assim, Bitcoin é qualificada como um criptoativo nos termos do MiCA. Neste caso, criptoativo que não é nem uma utility coin, nem ART ou EMT, portanto, mas é qualificado como criptoativo. Portanto, está sujeito às mesmas regras previstas no MiCA para qualquer criptoativo. Qual é que é a questão aqui? É que ainda na altura o Mika só entrou, começou a produzir efeitos de forma efetiva e em plenitude no dia 30 de dezembro de 2024 e todas as ofertas públicas de criptoativos que tiveram lugar até essa data estão excluídas do seu âmbito de aplicação porque já tiveram lugar. E, portanto, Bitcoin, tendo sido a sua oferta pública, né, a sua emissão feita em 2008, já não está sujeita. Agora, a utilização a prestação de serviços de criptoativos, portanto, custódia de Bitcoin, transferência de Bitcoin de uma carteira para outra, troca de Bitcoin para euro ou outra moeda fiduciária ou para outro criptoativo, tudo isto está abrangido pelo MiCA e são considerados serviços de criptoativos e, portanto, são sujeitos a que a entidade que os preste tenha de obter autorização como prestador de serviços de criptoativos nos termos do regulamento. Muito bem, obrigado, Tomás. Temos depois aqui uma outra questão bastante aberta e transversal do Raul Cabrita: como minimizar os riscos de investimento em criptoativos? Essa é uma pergunta bastante boa. É, Na verdade, a minimização, se for a título de como investidor, é bastante difícil. É um pouco estudar as moedas, estudar o mercado, ela vai ser sempre um investimento de alto risco, como vários outros. Então, é um pouco de conselho financeiro que eu, infelizmente, não sou capacitada a dar. Eu diria que o Tomás deve estar mais ou menos na mesma situação que eu, se for nessa parte de investimento.
Agora, se a gente estiver falando não uma posição de investidor, eu diria que vai ser sempre, mas sim de um projeto, né? Então, como minimizar se você for numa ótica de não de comprador para investimento, mas de investir num projeto como acionista, vai ser sempre a análise de risco individual, o quanto aquilo está sendo refletido na legislação em vigor, o quanto o projeto parece sólido, quem são as pessoas que estão fundiando aquele projeto, de onde está vindo o dinheiro do fundiamento, eles estão cumprindo com as medidas de branqueamento de capital, estão, então vai ser um pouco por aí, pelo menos da minha ótica. Eu, se puder acrescentar também, só que Claro que sim. nem eu, nem a Luísa somos consultores para investimento e, portanto, não estamos habilitados a poder prestar este tipo de consultoria, mas, de um modo geral, claro que a minimização do risco de investimento em criptoativos deve ser entendida de forma similar ao investimento em qualquer outro tipo de ativo, seja um ativo imobiliário, seja um instrumento financeiro, que implica que, da parte de quem presta o serviço, sejam prestados determinadas informações, da parte de quem investe, que faça também não só a leitura das informações que lhe são prestadas, mas faça também sua própria análise. O ecossistema de criptoativos tem uma frase bastante comum, aliás, que se usa para estas situações, que é do your own research, que é no fundo um conselho geral que se faz a toda a gente que investe em criptoativos, que é isto como qualquer ativo. No caso de criptoativos, tem uma particularidade que são transacionados 24 sobre 24 horas e, portanto, não temos aqui horas em que os mercados fecham e em que, portanto, podemos ter uma maior previsibilidade do preço de abertura e do preço de fecho de mercado. Isso não acontece e, portanto, corremos o risco de, enquanto estamos a dormir, o nosso criptoativo ter caído ou aumentado muito de valor. E, portanto, nesses termos, nós aqui temos de fazer o esforço extra de, tendo em conta esta volatilidade, fazer essa leitura da informação que está disponível e de investir apenas dentro de forma geral. Dar nota de que determinados serviços de criptoativos são obrigados, a sua prestação está obrigada a fazer uma avaliação da adequação do investidor, os seus prestadores de serviços, similar ao que os intermediários financeiros têm de fazer em relação a investimento em instrumentos financeiros. Falo do serviço de gestão de operação de uma plataforma de negociação e de consultoria para investimento e gestão de carteiras. Nestes serviços, é preciso que o prestador de serviços faça uma avaliação da adequação do investidor para perceber se é alguém que tem conhecimento, se tem experiência e se tem capital para poder investir. Finalmente, só uma última nota: é que os investimentos em criptoativos, ainda que o custodiante e o prestador de serviços seja autorizado pelas autoridades competentes, não estão sujeitos aos fundos de depósito e aos fundos de garantia de depósito e fundos de garantias de investidores. E, portanto, qualquer investimento que se faça está sempre sujeito a que existam perdas. Só mesmo para terminar, e porque me esqueci há pouco quando disse que finalmente uma última nota, que a utilização de investimento em criptoativos como uma estratégia de alternativa de tesouraria tem vindo a ser adotada já de uma forma institucional e o Bank of International Settlements já emitiu um relatório que pretende alterar o regulamento Basileia 3, que é, no fundo, que estabelece as regras de resíduos de capital para as instituições de crédito e, portanto, para as entidades mais robustas do setor financeiro, que são um diploma bastante robusto, que tem regras muito específicas sobre o investimento que os bancos podem fazer. Quer fazer alterações para permitir que, dentro dos investimentos que as instituições de crédito podem fazer, se inclua até um máximo de 1% o investimento em criptoativos, sendo que depois distingue entre criptoativos de alta volatilidade e de volatilidade mais reduzida, sendo evidentemente aqueles maiores, como a Bitcoin, sendo considerados estes como aqueles de menor volatilidade. Mas é um início, não é? É um início, é um ótimo primeiro passo, porque até aqui era visto como uma forma, se calhar, de investimento demasiado arriscada que os bancos não poderiam usar e, portanto, é um bom primeiro É passo. um caminho para a normalização dos investimentos neste domínio. Exatamente. Temos aqui uma questão colocada agora aqui online pelo Joel Reis. Pensando que se vier enforcing, eu vou ler expressamente o que aqui está. Pensando que se vier enforcing, pode vir de futuro a bloquear transferências de entidades não registadas, melhor passar já aos criptoativos que temos para entidades registadas antes que a Europa nos levante entraves?
Portanto, imagino que seja uma questão, enforcing, lendo aqui como imposição e, enfim, com capacidade impositiva, não é? No futuro, para bloquear a transferência de entidades não registadas, se percebo a questão, será melhor passar já para entidades, entretanto, registadas, antes que tenhamos problemas com a carteira que trazemos de trás. Será isto? Ah, foi mais ou menos o que eu entendi também. É, eu começo a responder aqui por dizer que aqui a gente vai ter diferentes riscos dependendo de aonde a gente tem essa entidade não registrada. Então, a gente aqui está falando, imagino eu, que de o que a gente fala de CeFi, então de Centralized Exchanges, então que alguém tem algum poder de comando ali. Quando a gente está falando desse tipo de entidade, o que se passa é, para ela já ser uma entidade que oferece esse tipo de serviço na União Europeia, mesmo antes da MiCA, ela já tem que estar licenciada em algum lugar na União Europeia. Então vai ter sempre esse período de adaptação, onde elas também deveriam informar aos usuários e a quem elas custodiam esse dinheiro e a quem ali tem wallet, se elas não forem se adaptar à MiCA e prover soluções para a devolução desse capital, se for o caso, ou para mover o capital para uma outra entidade, ou algo nesse sentido. E a gente já tem algumas exchanges fazendo esse tipo de movimento, quando a gente fala das entidades centralizadas. É, então, aqui vai ser um pouco do usuário. Em geral, a União Europeia não vai apresentar esses entraves do dia para a noite. Por isso que tem esse período transitório, exatamente para evitar essas fricções entre os usuários e as entidades que ali estão. Mas, tendo essa possibilidade, e a maioria das grandes exchanges estão sim migrando para MiCA e já estão informando isso aos usuários, essa migração ela termina que será mais fácil no futuro, de fato, porque senão pode acontecer uma situação que foi um pouco do que aconteceu com o USDT, que é uma stablecoin ligada ao Tether, que quando a MiCA entrou em vigor, é uma das stablecoins que não se adaptou e que não optou por não se adaptar ao regulamento MiCA, então deixou de poder ser ofertado na Europa. O que aconteceu foi, nesse meio do caminho, muitas pessoas tinham acesso a essa moeda, é uma moeda bastante forte, principalmente nas Américas, e o que aconteceu foi, elas continuam a existir nas carteiras, pelo menos por hora, você só não pode as comercializar. Então, pode ser que aconteça algo similar nessa vista das entidades centralizadas. Sim, se puder só Obrigado, acrescentar Luísa. uma Tomás, coisa, se faz favor. queria só acrescentar uma coisa ao que a Luísa disse, que é, eh, nós temos nos criptoativos uma característica que os restantes ativos financeiros não têm, que é a possibilidade de fazermos autocustódia. E as carteiras sem custódia ou de autocustódia não estão proibidas por nenhuma norma, nem a nível nacional, pelo menos na União Europeia, nem a nível europeu. E, portanto, não há nada que obste a que nós possamos transferir de uma qualquer entidade para uma carteira sem custódia que seja apenas detida por nós e, portanto, façamos nós a custódia, sendo que, evidentemente, a transferência dessa entidade para a carteira de custódia é um serviço de criptoativo, é um serviço de transferência e, portanto, está sujeita não só às regras do MiCA previstas para essas transferências, mas também em matéria de prevenção de branqueamento de capitais, ao chamado Regulamento de Transferência de Fundos, que implica que determinada informação sobre o beneficiário dessa transferência que tenha de ser prestada e tenha de acompanhar a transferência, de forma a, no fundo, podermos fazer essa prevenção de branqueamento de capitais, identificando quem é que são os respectivos titulares e beneficiários. Muito bem. Ó, Tomás, e na sequência do que agora referiu, se percebi bem, e do ponto de vista da confiança do mercado, ehm, as transferências de contas sem custódia, da autocustódia, como agora referiu, para o comprador, digamos assim, para aquele que irá receber os criptoativos, é algo que pode impactar ou não? Da transferência ser recebida, e portanto também ser emitida naturalmente, ao invés de uma conta com custódia ou sem custódia. Do ponto de vista da fiabilidade, da confiança do mercado, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista da confiança do mercado, isso é algo que pode impactar ou nem por isso? Assim, da perspectiva de cada entidade propriamente dita, é sempre uma questão de gestão de risco próprio, de identificar. Há entidades que
por gestão desse próprio risco, consideram que transferências para carteiras sem custódia não podem acontecer exatamente pelo risco elevado que existe. Agora, numa perspectiva mais macro de mercado, não vejo como possa existir um risco adicional, porque estamos a falar de carteiras que continuam a preencher todos os requisitos de qualquer endereço de blockchain, que são identificáveis, são pseudonimizadas, são rastreáveis, as transferências efetuadas de e para essas carteiras são todas identificadas. A única coisa que este regulamento que eu referi vem trazer é a obrigatoriedade das transferências de criptoativos acompanharem essa informação, porque como aquelas carteiras não estão junto a um terceiro prestador de serviços, quem as faça tem de saber que a pessoa para quem está a enviar é efetivamente aquela pessoa e que não estamos inadvertidamente a financiar Claro. uma qualquer organização terrorista. Mas numa perspectiva mais macro, estas carteiras existem, são aceites de forma global pelo mercado. Evidentemente que as estratégias de risco que cada entidade faz no âmbito das transferências que realizam já pode ser diferente, mas aí é uma questão de. Do ponto de vista dos, digamos assim, de pagamentos mais correntes, cotidianos, em criptoativos, também não há diferença. Nomeadamente também para entidades públicas. Pagamentos em entidades públicas a partir de carteiras não calcionadas ou autocalcionadas. Também não há qualquer limitação. Quando refere para entidades públicas, é eu fazer um pagamento, por exemplo, Bem, de imagina, IVA imagina, utilizando uma imagina carteira. que eu quero pagar os emolumentos de uma escritura. Aí, no caso da escritura, é até um Mas os caso. emolumentos, não propriamente Sim, sim, sim. Mas já foram feitas em Portugal Certo, exato, escrituras exatamente. de transações imobiliárias em que o pagamento foi feito em Bitcoin. O que se exige a um notário quando faz a escritura é que receba elementos que provem que a origem daqueles fundos, não só que o comprovativo da transferência, mas também que provem a origem dos fundos para evitar que hajam riscos de prevenção de branqueamento de capitais, de riscos de branqueamento de capitais. E, portanto, o que é preciso aqui é que o notário, individualmente, esteja confortável que os elementos que são disponibilizados pelas partes são suficientes para fazer prova de que aqueles fundos não têm uma origem ilícita e de que quer o remetente, quer o beneficiário são as pessoas que dizem ser. Portanto, tem de ser dada prova, tem de ser dados elementos comprovativos dessa titularidade. Mas são elementos que os próprios prestadores de serviços criptoativos exigem no dia a dia quando lidam com os seus clientes. Estamos a falar de, por exemplo, o Satoshi Test, que é quando se pede que sejam enviados determinadas montantes muito reduzidos de criptoativos de uma carteira para outra, que é assim, mostrando porque quem fez a transferência detém as chaves daquela A carteira. amostra. Seja feita uma assinatura, que é possível quando é feita a assinatura de uma transação que sejam incluídas mensagens e, portanto, seja feita essa assinatura. Existem vários elementos e, portanto, é uma questão de, no exemplo que o Jorge deu em concreto, que o notário esteja confortável com os elementos que lhe são prestados, são suficientes para fazer essa prova. Sim, e se eu puder complementar, além disso, existem ferramentas de compliance já feitas e estruturadas para as transações em cripto. E aí a gente tem aqui duas ferramentas muito conhecidas. Uma que dá análise de risco da carteira. Então, o que que eles fazem é o levantamento não só da carteira, mesmo que ela seja de autocustódia, como todas as transações que foram feitas por aquela carteira, desde montante, frequência e padrões de transação daquela carteira, e isso dá uma análise de risco, normalmente de 0 a 10, no quanto de risco aquela carteira apresenta em situações de mercado. E existe a ferramenta de KYT, do mesmo jeito que a gente tem as ferramentas normais de banco de Know Your Client, né? Conheça seu cliente, conheça a sua empresa. Existe também o procedimento de KYT, que é Know Your Transaction, conheça a sua transação. E ela é ligada em ferramentas, por exemplo, uma muito conhecida no mercado é a Chainalysis. Então, eles fazem toda a varredura de transações, então, eles conseguem ver de onde veio a primeira transação que veio para essa wallet de autocustódia, qual foi a origem desse dinheiro, foi minerado direto, foi recebido de alguém, de quem que recebeu, e quem que recebeu essa segunda transação. E aí você, normalmente, para essas transações normais, eles voltam até 10 níveis, mas você pode voltar até a origem. E aí, quando você faz essa análise até 10 passos para trás, o normal são 3, tá? Para o mercado, algumas mais conservadoras voltam até 10, você consegue ver, ok, esse dinheiro já em algum momento tocou alguma atividade que financia o terrorismo, foi em algum momento um branqueamento de capital, e com isso você consegue ter
uma análise e um relatório bastante completo do risco que aquela carteira, mesmo que de autocustódia, apresente. Então, e ser ou não de autocustódia não previne e não impede que você faça nenhuma análise de risco. Então, é uma coisa bastante comum no mercado. Muito bem. Faltam-nos 5 minutos. Eu tenho aqui uma última questão para fecharmos aqui o nosso workshop, mas naturalmente pergunto, entretanto, se os nossos participantes, além daquilo que foram colocados online, também não quererão avançar com uma ou duas últimas perguntas ou temas para debate à Luísa e ao Tomás. Muito bem, não os havendo, eu vou fazer aqui uma pergunta, digamos assim, muito aberta e seguramente sem uma resposta evidente. Eu diria mesmo que a resposta a existir é muito especulativa, mas era mesmo esse exercício de especulação benigna que eu vos pedia, Tomás e Luísa. Vocês imaginam que daqui a 2, 3, 4 anos nós possamos ter empresas portuguesas com alguma naturalidade e regularidade, por exemplo, a pagar salários aos seus trabalhadores em criptoativos, a trabalharem no B2B também com os respectivos pagamentos a fornecedores com criptoativos, enfim, utilizar os criptoativos como um meio de pagamento, digamos assim, usual para a sua tesouraria, ou ainda estamos muitíssimo longe disso. Já há algumas que fazem. Alguma massificação, sim. Sim, já há algumas. Eu participei até de uma mesa redonda da Nova, umas semanas atrás, que discutia bastante o ecossistema português e o quanto a gente via isso como um hub. Eu defendi isso, sigo defendendo. Eu acho que Portugal já temos muitas empresas, não só de cripto, como de tecnologias e startups, e já estão bastante ligadas a esse meio. E principalmente empresas que fazem muitos pagamentos internacionais ou têm fornecedores internacionais. A cripto tem se mostrado ser uma alternativa bastante boa, primeiro, pelo preço da transação ser bastante reduzido comparado com alguns bancos, a taxa de câmbio ser bastante mais previsível e, e ainda a velocidade disso. Você consegue receber em alguns segundos, não importa onde você esteja no mundo disso. Então, a gente já tem algumas empresas que estão se beneficiando bastante disso e já estão usando isso. E, e eu vejo que isso tem crescido, porque o ecossistema português é um ecossistema bastante ativo e bastante grande quando a gente fala de Web3 e criptos e criptoativos. E até as empresas não nativas de cripto, digamos assim, têm já Sim. visto bastante benefício com isso, não fiscal, mas operacional. Então, eu diria que aqui a grande vantagem tende a ser muito operacional nesse momento. O fiscal nem tanto, no nível de empresa, mas a operacional é bastante útil. E eu tenho visto bastante esse crescimento e até de setores muito tradicionais. A gente já tem escritórios de advogados, escritórios de contabilidade que aceitam o recebimento em cripto. Então, a gente já vê essa alteração no dia a dia. A surgir, a surgir. Eu também Ok, também Luísa, concordo. Tomás, antes de agradecer a todos, temos aqui. Tomás, queria dizer alguma coisa? Não, eu queria só dizer que também concordo com esta visão bastante otimista da Luísa e queria só salientar que, neste caso, Portugal está até bastante atrás daquilo que se faz noutras jurisdições, né? Nos Estados Unidos, obviamente que são o grande parâmetro que todos queremos almejar em termos de evolução de ecossistema e de, no fundo, crescimento económico e, na verdade, a quantidade de empresas que já investem para efeitos de tesouraria em criptoativos, mas também que pagam em criptoativos aos seus trabalhadores é uma enormidade e, portanto, a tendência será que Portugal Será por aí. acompanhe essa mesma medida. Muito bem. O António Monzeu pergunta se podemos disponibilizar a gravação deste nosso workshop. Agradecemos o interesse. Ele vai ficar disponível, a gravação vai ficar disponível no canal YouTube da AIP, portanto, dentro de, enfim, um par de horas, estará acessível para todos. Luísa, Tomás, foi ótimo. Agradeço também a todos aqueles que estiveram connosco nesta hora. O que se pretende nestes workshops, que vamos retomar também com este tema, seguramente em 2026, é justamente isso, sessões muito incisivas, objetivas, práticas, dinâmicas e de uma duração compatível com os nossos afazeres profissionais ao longo de um dia a dia que é cada vez mais exigente. Reitero os agradecimentos, Luísa, Tomás, foi ótimo.
e estaremos juntos seguramente também muito, muito em breve. Muito Disponham. obrigado. Muito Obrigado. obrigada. Até já, um abraço, obrigado. Obrigado, Luís, obrigado, Tomás. Obrigado. Obrigado a todos.